Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero já pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like e também clicar no sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que nós vamos postando ao decorrer do tempo. Tem muita coisa boa vindo por aí. E hoje nós vamos falar de um assunto um tanto que polêmico, de um tema polêmico a respeito de áudios e vídeos que estão rolando pela internet, e até amigos meus mandaram para mim, como é o caso do pastor Josvaldo lá de Pernambuco, mandou alguns áudios para mim, também o irmão Tonho, também lá de Pernambuco, mandou para mim um dos áudios que o pastor Josvaldo também tinha me enviado, e eu vou falar sobre esses assuntos agora. Que o primeiro é o seguinte: 3 dias de trevas virá sobre a terra. É o que está sendo propagado aí em alguns áudios e vídeos na internet. O segundo assunto é o seguinte: existe um anjo ou anjos de Deus que estão colocando cabelos dentro de uma Bíblia e com a finalidade de que pessoas sejam curadas do Covid-19 ou do coronavírus através desse cabelo que é colocado dentro da Bíblia. Vamos ao primeiro assunto. O primeiro são áudios que estão rolando na internet e também vídeos no YouTube. Você pode pesquisar no YouTube, você vai achar. Eu não vou perder o tempo de colocar aqui no meu canal uma parte do vídeo ou do áudio, mas diz o seguinte, que no dia 8 de maio iniciará no mundo 3 dias de trevas. E esses 3 dias de trevas foi uma revelação que alguém recebe. Essas mensagens sempre são muito subliminares. O personagem, a pessoa que recebe a visão, a profecia, quase nunca aparece nas redes sociais, né? Então a pessoa diz ter recebido uma mensagem de Deus de que haverá 3 dias de trevas na Terra a partir do dia 8 de maio e que um raio cósmico vai surgir e aí vai fazer com que os carros não funcionem, a energia elétrica cesse em todas as casas, vai ficar tudo escuro. A pessoa diz que Deus falou para ele falar para a igreja, para os irmãos, usarem velas brancas, não abrirem as portas para ninguém, porque os demônios vão querer entrar nas casas em forma de pessoas, em corpo físico e até mesmo se passando por familiares. Então é necessário que haja uma vigilância muito grande, porque nesses 3 dias esses demônios vão querer tomar conta da casa de muitas pessoas. Tem algumas heresias lá nessa possível revelação, né, de Deus passado para essa pessoa, e essas informações vão sendo repassadas. E até no vídeo que eu vi no YouTube, muita gente embaixo dizendo eu creio, Deus está agindo no mundo, tal e coisa. Então vem a outra questão, que é um áudio que circula na internet. Pelo que tudo indica, se iniciou na cidade de Xangrande, lá em Pernambuco, onde uma menina supostamente recebe de uma mulher uma mensagem. Não se sabe quem é essa mulher, também não se fala quem é essa menina. Esse áudio é propagado para outras pessoas de outros estados do Brasil. A mensagem da mulher foi para a menina dizendo o seguinte: que ela chegasse em casa, abrisse a sua Bíblia e procurasse dentro da sua Bíblia um cabelo. Em alguma das páginas da Bíblia ela iria encontrar que era para pegar esse cabelo e fazer tipo um chá para dar para todas as pessoas da casa, e essas pessoas ficariam livres do Covid-19. Ou imunizadas, ou quem está doente seria possivelmente curado, porque trata-se de um cabelo de um anjo. E nos áudios as pessoas começam a fazer isso que a menina fez, que dizem que ela achou o cabelo, outras pessoas fizeram e outras vão falando nos áudios no WhatsApp, dizendo é verdade, eu não acreditava, mas eu encontrei o cabelo e coisa e tal. Então, vamos lá. A Bíblia é a maior
profecia. Qualquer profecia, visão humana que se contraponha à Bíblia, ela deve ser considerada anátema. Ela não deve ser aceita, porque a Bíblia, repito, é a maior profecia e a única que é inerrante. Então vamos para a Bíblia. Eu quero aconselhar você, que é inscrito aqui no canal, ou que está vendo esse vídeo, quando surgir qualquer profecia, visão, qualquer coisa na internet ou na igreja, até mesmo pregação, examine a Bíblia, examine as Escrituras. Tem que ter base bíblica, tanto pregação como profecia, como visão, como revelação. Tem que haver uma base bíblica. Para tomar por base para falar dessas duas questões aí faladas na internet nesses dias, porque esses profetas do caos estão aproveitando da pandemia que estamos vivenciando no mundo. Sempre é assim, sempre se aproveita de uma circunstância difícil para propagar mais terror. Que vai haver 3 dias de trevas, e aí que vem um anjo e traz um cabelo e coloca dentro da Bíblia e tal, e etc. Então, vamos para a Bíblia Sagrada. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Para ganharmos tempo aqui para o vídeo não ficar longo, versículos 2 e 3, em primeiro lugar, veja o que Paulo diz. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Você pode ler o restante do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios na sua casa. Mas eu quero ir mais adiante, para os versículos 14 e 15 do mesmo capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, que diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então são só alguns textos aqui, ditos, palavras do apóstolo São Paulo para a igreja de Corinto, alertando a igreja a respeito de falsos ministros, falsos profetas. Então, apesar de Paulo não estar tratando em si do assunto como eu estou tratando agora, mas se encaixa perfeitamente. Paulo tem um zelo pela igreja, tem um cuidado pela igreja, para que a igreja não seja enganada, assim como, quando ele diz no versículo 3, como Eva foi enganada pela serpente. A serpente usou a sua astúcia e conseguiu enganar Eva. E é interessante o que ele diz no versículo 14, que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E a Bíblia também chega a dizer que, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então o diabo tem esse poder de se transfigurar como um anjo de luz, de se apresentar como um anjo de luz. E os seus ministros, né, se transfiguram em ministros de justiça. São homens que ele usa, que o diabo usa na terra, aparentando ser ministros de justiça, ou profetas de Deus, ou profetisas de Deus, ou pessoas que têm visões de Deus. Lá no capítulo 7 de Mateus, você vai encontrar muita coisa a respeito de falsos profetas. Jesus alertando sobre os falsos profetas, mandando-nos olharmos para a árvore e observarmos o fruto, que pelo fruto vamos conhecer a árvore, se a árvore é boa ou se a árvore é má. Quando nós lemos Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, João também vai falar algo muito interessante sendo usado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o que é que eu quero trazer com esses textos bíblicos? Primeiro, esses 3 dias de trevas que está sendo profetizado no YouTube, em áudios pela internet, não passa de heresia, de mentira, não tem base bíblica,
são espíritos malignos que estão usando essas pessoas, porque os anjos caídos, os demônios, não vão assumir forma corpórea, corpo físico. Isso é antibíblico, não tem lógica isso, de chegar na porta de alguém, se passando por familiar ou tal. Anjos são espíritos. Se eles tiverem lugar para entrar numa casa, não precisa a porta estar aberta, eles vão entrar na casa e vão agir. Então anjos são espíritos. Então é antibíblico isso aí de ter que abrir a porta e não abre a porta, fica com a porta fechada. No áudio se manda usar a vela branca, porque foi Deus que mandou usar a vela branca. Ora, isso tem a ver com misticismo, com macumbaria, com bruxaria, dizer a cor de velas que deve ser usada. É como um trabalho que está sendo feito para se livrar daquele mal que está vindo em 3 dias de trevas sobre o mundo e tal. A questão do cabelo dentro de Bíblias dado por um anjo também é algo totalmente herético, sem base na Bíblia Sagrada. Se é verdade que alguém está encontrando cabelo e está fazendo chá, essa pessoa está sendo enganada por espíritos malignos, porque, como eu já li, Paulo falou que não é de se maravilhar que o diabo se transfigure em anjo de luz. Está escrito isso na palavra de Deus. Então o diabo está enganando essas pessoas, trazendo uma solução, né, na cabeça delas para o coronavírus, uma cura para o coronavírus. E não é assim que Deus trabalha. Deus está usando os próprios homens, né, que já está sendo descoberta aí vacina, já está sendo testado em seres humanos, já tem remédios que estão sendo testados em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então Deus, quem deu sabedoria aos homens, aos médicos, está usando esses homens para encontrar uma saída, uma solução para esse Covid-19, para esse coronavírus, e a gente vai sair disso no nome de Jesus. Deus está trabalhando em favor do mundo, em favor do Brasil, porque a Igreja de Cristo está orando na terra. Mas isso aí está acontecendo, é uma permissão de Deus. Então esse cabelo dentro de Bíblia não é uma saída. Isso é antibíblico, isso é satânico. Eu ouso dizer, com a autoridade do nome de Jesus e baseado na palavra, que isso não passa de heresia, isso não passa de sensacionalismo evangélico, de pessoas que não têm discernimento bíblico, de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e estão enveredando por caminhos heréticos. Isso são falsas profecias. Eu aconselho aos irmãos, escute os seus pastores, homens que andam pautados na Bíblia, na palavra de Deus. Estudem teologia. Antes era tido a teologia no Brasil como pecado, porque vai se estudar Deus e tal. Não, teologia é estudar Deus, é estudar a sua palavra. Ninguém nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, por mais que estude, por mais que ore, por mais que busque. Mas a teologia nos faz estarmos cientes das verdades bíblicas para não sermos enganados pelas heresias como essas, tais que acabei de citar. Então, o que é que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade também é apresentada como a própria palavra de Deus. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Então, se você busca o conhecimento da palavra, você está buscando o conhecimento da verdade, o conhecimento do próprio Jesus. Então, você vai estar liberto. Quem está liberto não é enganado por profecias mentirosas como essa, 3 dias de trevas ou cabelo de anjo dentro de Bíblia. Não é enganado com essas coisas. E se alguém estava tendo dúvida a respeito disso, tire a dúvida. Isso é coisa satânica, antibíblica, não tem base de forma alguma. Então esse vídeo é um alerta para os irmãos, né, até mesmo para pessoas não evangélicas, que admiram os evangélicos, o trabalho dos pastores sérios no Brasil. Então isso é um alerta para você. Cuidado, prove os espíritos, veja se vem de Deus, se baseie na Bíblia, na palavra de Deus, nas escrituras, e você não vai cair nessas heresias, nesses engodos do diabo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você. Aqui embaixo você vai encontrar o link do nosso Instituto Teológico Chama Viva. Você pode
adquirir um dos nossos cursos básico em teologia, bacharel em teologia, capelania, juiz de paz e etc., só é clicar aqui embaixo, Instituto Teológico Chama Viva. Aí você também vai ter aqui embaixo as nossas redes sociais, você vai poder nos seguir, você vai poder ser nosso amigo lá no Facebook, ou nos seguir no Instagram, e assim sucessivamente. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, a sua família, a sua casa, e nos livre de todo mal e dessa pandemia aí, desse Covid-19, em nome de Jesus.